Olá, família Santíssimo Sacramento. Estamos apresentando o segundo Santíssimo Cast. Estamos aqui hoje com a Aleida Cardoso para falar um pouquinho do tema Africanidades, né, que é o tema da nossa feira literária de 2023. Olá, Aleida. Olá, Sarita, né, também saúdo a todos e a todas que estão nos ouvindo hoje. Então, muito prazer, né, de estar aqui conversando com vocês. Seja bem-vinda e muito obrigada, tá, pela disponibilidade de vir aqui falar um tema tão importante para nós, assim, para nossa escola e para a sociedade de forma geral, né? Isso, é muito importante porque são temas que ainda assim se encontram invisibilizados, né, principalmente na educação. Então, acho que é bem importante a gente estar falando a respeito. Sim. Aleida, pode se apresentar um pouquinho? Pessoal de casa Posso, te conhecer. Eu sou a Aleida Cardoso, né? Eu estou como coordenadora municipal dos direitos humanos da Mulher e Igualdade Racial, aqui do município de Tubarão. Sou professora, tenho formação em letras, sou mestre em educação, com ênfase nas relações étnico-raciais, e também faço parte do movimento negro, né? Que é o movimento cultural de conscientização negra tubaronense. Dentre outras coisas que a gente faz, mas eu acho que esses são os principais, assim, para eu poder me apresentar hoje aqui. Sim. E, Aleida, como é que é o teu trabalho, assim? Como é que funciona o teu trabalho, tanto na prefeitura, assim, quanto dentro do movimento? Isso, na prefeitura, né, a gente trabalha mais com atuação nas políticas públicas. Sabemos que aqui as políticas públicas em Tubarão ainda, né, é uma situação ainda bem preocupante, porque as políticas públicas, principalmente da igualdade racial e em relação à questão de gênero, né, em Tubarão ainda está muito aquém de entender o que realmente é necessário, né? E eu também faço formação com a questão da educação, que é o ERER, que a gente chama, que é a Educação das Relações Étnico-Raciais nas escolas. Por que é preciso ter essa formação? Porque a gente tem, infelizmente ainda, no imaginário social, uma noção de educação muito europeia, né? E se somos 54% da população brasileira, nós temos que atender também essas demandas das relações étnico-raciais e justamente ensinar africanidades e as questões afro-brasileiras dentro do espaço escolar. Mas ainda assim, Sarita, mesmo a gente tendo uma lei, que é uma lei que já fez 20 anos agora, em março, que é a Lei 10.639, que aborda a implementação da história africana e afro-brasileira dentro dos espaços escolares, ela ainda não é bem vista e também ela não é aplicada de forma correta. Então, dentre essa e outras questões, é importante que a gente faça esse movimento, e esse movimento justamente começa por nós, que somos militantes de movimento negro, que estamos atuando em relação a essas pautas, que elas não são específicas, elas são pautas importantes como outra qualquer, mas ainda assim há um apagamento histórico em relação a essas demandas, sobretudo dentro das escolas públicas e escolas privadas. Então é esse trabalho que a gente faz também, né? E que eu acho muito importante trabalhar a questão de gênero, trabalho com as mulheres negras, trabalho com as mulheres imigrantes, porque são mulheres ainda que continuam ainda, né, no silenciamento dentro de qualquer outro espaço que a gente consiga tentar colocar elas dentro de uma questão mais de visibilidade. Veja bem, dia 8 de março agora, foi o Dia Internacional da Mulher. Sim. E na Câmara de Vereadores de Tubarão, eles homenagearam somente mulheres brancas. Então a gente sempre faz essa pergunta, né? E eu não sou uma mulher? Porque não há mulheres que tenham um outro padrão que não seja aquele que é na norma, que é aquele que é universal, porque mulheres são plurais. Ainda assim, nós caímos no esquecimento. Então, Tubarão ainda, infelizmente, a nossa cidade, ela não se dá conta de que tem outras pluralidades, outras manifestações que são importantes tanto quanto aquelas que eles já estão acostumados. Então, é esse movimento que a gente faz. Bom, Aleida, quando tu fala assim, nenhuma mulher negra estava, parece que a gente ainda tem que insistir nisso, né? Tem que fazer lembrar que tem que colocar dentro da diversidade, Exato. Né? Se não for falado, se não for lembrado, passa batido. Se não for uma data específica para ser trabalhado a mulher negra, mulheres, então chamamos somente as mulheres brancas, né?
né, ou esquece da diversidade. Aí a gente, quando tu mesmo fala, né, da questão da própria mulher negra, mas aqui em Tubarão a gente tem aí a quantidade de pessoas, de venezuelanos que estão aqui hoje também, e que às vezes também tem que ser lembrados, né? A gente, assim, Sarita, olhando para os outros municípios, se tratando dessas questões de diversidade, como tu falou, se a gente for categorizar, a gente ainda está muito atrás, né? Essa questão realmente, quando nós falamos em todas as instâncias, tanto na questão de segurança pública, quanto na questão da educação, quanto na questão da saúde, a gente ainda beira as estatísticas muito negativas, tanto que a gente está na base da pirâmide, e isso é muito ruim. Porque Angela Davis fala, né, quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta junto com ela. Mas de que forma? Se você não der oportunidade para aquela pessoa, não tem como se movimentar. Eu vou te dar um exemplo de que a gente também é da educação, né? Eu vou te dar um exemplo onde eu trabalho. Eu trabalho na Fundação de Assistência Social e de mais de 80 mulheres, eu acho, ou não chega a isso, quase. Eu sou a única que trabalho lá. Então isso é muito ruim, porque eu não encontro os meus pares, eu não me sinto representada, né? Então não tem representatividade. Se a gente for nas escolas, muito poucos também, porque a maioria das pessoas que tem formação nas licenciaturas são as mulheres negras. E se for nas escolas privadas, você não encontra professora negra na escola privada. E mesmo ela tendo né, todo conhecimento, ela já estando com formação, tendo formação igual ou mais do que aquela outra pessoa, você não encontra. Há essa barreira, essa dificuldade. Muitas mulheres negras que são também professoras iguais a mim, que já foram em escolas privadas aqui do nosso município, não são contratadas. Então, há essa diferenciação. Aí eu te digo, quando eu falo, que não sou eu que falo, quando a gente fala, né? Até eu trouxe esse livro aqui, Africanidades Catarinenses, porque parece que Santa Catarina, mesmo tendo 13% da população, é pouco, é o estado que é mais branco que tem do Brasil, mesmo devido à colonização, mesmo tendo 13% da população é negra, mas é uma população representativa e luta pelos seus direitos e igualdade tanto como quanto outra, né? Luta por questão de não se sentir mais invisível nas suas demandas. Então aí entra a questão do racismo estrutural, que é a normalização de hábitos, de falas, de pensamentos, que o imaginário social adere em relação à população negra, né? Que ainda assim, devido à questão da escravização, que a largada não foi igual para todos, nós estamos ainda muito atrás de outras demandas que são importantes. Existe um prejuízo histórico, né? Existe um prejuízo histórico muito grande ainda. Tanto que existe que quando a gente fala da questão racial, nós ainda, né, penamos várias oportunidades que não são nos dadas, né? Vários lugares de fala que não são nos dados, vários espaços que não são convidativos. E isso é ainda um problema que o Brasil não consegue sanar, não consegue aderir a uma demanda específica em relação, porque ainda cai nesse conto de fada de que somos todos iguais e não somos. Ô, Aleida, tu acha que, assim, no teu ponto de vista, esses movimentos que são feitos, assim, diariamente, né, de combate ao preconceito, leis que são criadas, tu acha que isso está fazendo efeito, está diminuindo esse preconceito, essa exclusão que acontece, ou é muito midiático, assim? Não, eu acho muito importante. Eu acho importante porque funciona. Se não tiver, funciona. Eu acho muito importante porque se não tivesse essas leis, Sarita, eu acho que eu não saberia como deveria estar nesse momento, né? Há uma lei que deu certo, que é das ações afirmativas, que é uma política pública, é a política pública que mais deu certo no Brasil, são a lei das cotas raciais. Sim. Né? A gente já fez faculdade, nós estudamos na Unisul, e a gente sabe que quantas pessoas negras que tinham na tua sala quando tu estudava. Se não tinha nenhuma, era uma ou duas, e só de uma sala de 40 alunos. E isso aconteceu a mesma coisa comigo e vai acontecer com outras pessoas também, porque é dessa forma que acontece. As leis de ações afirmativas, ela abriu espaço devido a que essa questão de reparação histórica que não foi nos dado, né? Os meus ancestrais não foi nos dado, e justamente ela repara na questão da educação, que começa a colocar, a adentrar essas pessoas que nunca teriam espaço ou nunca estariam numa universidade. Sim. Né? E infelizmente, no Brasil, as pessoas não entendem isso.
porque acham que está sendo nos dado. Não é nada nos dado. Isso foi requerido através do movimento negro, é uma reparação. É uma reparação. Através do movimento negro que criou o MNU lá em 1978, que antes criou o Frente Negra Brasileira em 1930, que lutou na ditadura militar, porque os movimentos negros eram lidos como subversivos, né? E quando a gente fala em relação a essas demandas que são importantes e específicas, a gente está falando somente do século XX, em que essas leis foram criadas, porque assim que foi abolida a escravidão, 20 anos depois teve a lei da vadiagem, que pessoas negras não podiam andar na rua porque eram presas. Sim. Capoeira não era uma arte, né? Era malandragem, era lido como malandragem. E hoje a gente vai ver, principalmente aqui em Tubarão, uma coisa que eu noto muito, é que as rodas de capoeira é muito difícil a gente contar homens e mulheres negras. É muito difícil, sim, mas não é lido como, né? Então, são essas questões que ainda, infelizmente, o nosso país ele não consegue entender devido ao movimento que nós, pessoas negras, fazemos, para que realmente há um abismo histórico muito grande ainda. Há um abismo. A gente vê aqui pelo comércio, a gente faz o teste do pescoço, que a gente sempre fala. Mesmo no comércio que não exige tanta escolaridade, para exigir a boa aparência, eles não colocam quase pessoas negras ali, no comércio de Tubarão. Há essa questão. E aí eu volto para a questão da educação, que quando eu já estudei também nas Irmãs Baianas, né? E eu adorava, assim, eu e meu irmão, a gente estudou, acho que foi do primeiro ao quarto ano, não, do pré, ao quarto ano, e eu lembro, eu tenho uma lembrança muito grande, né? Que lembro até hoje que eu tinha a irmã Santina, irmã Santina eu gostava muito dela, ela conversava muito comigo. Mas eu lembro que tinha uma professora que ela falou que não tinha um par para dançar a festa junina comigo. Todas as meninas tinham e eu não tinha. E eu era a única menina negra que estava ali. Aí eu lembro que eu tinha que dançar com uma menina e veja bem, por que eu tenho que dançar com uma menina? E aquilo me marcou e isso marca. Sim. Aí eu lembro que um menino que era muito meu amigo disse que ia dançar comigo, enfim, e me salvou daquilo ali. Mas assim, tá, tudo bem, me salvou. E outras meninas que acontecem? Quantas e quantas que eu já vi. A gente trabalha na educação, a gente sabe que acontecem essas questões. E a escola, muitas vezes, faz vista grossa para isso. A escola, muitas vezes, não trabalha a questão da literatura, a questão das educações étnico-raciais, que é desde criança que a gente tem que começar a trabalhar. Já há livros didáticos muito específicos e trabalha a questão do empoderamento do cabelo, da autoestima, né, da questão do corpo, e ainda assim a gente não trabalha. E tem, né, livros maravilhosos, que não é só a menina bonita do laço de fita, vários livros que são trabalhados, que precisam ser trabalhados. E que dá para trabalhar de forma natural, né? Algo tranquilo, sem ser uma imposição, né? Exatamente, porque assim, aí é que a gente trabalha a diversidade, porque os livros que são oferecidos na questão da literatura afro-brasileira, eles não são oferecidos somente para a criança negra, mas são oferecidos para todas as crianças, porque a gente tem que viver dentro de uma diversidade onde a gente consegue abarcar todas essas demandas. Se a gente não conseguir, aquela criança, ela vai novamente crescer, porque vem da família essa questão, né? Porque a criança não nasce racista, as pessoas não nascem, as pessoas tornam-se racistas, né? E muito isso por influência da família, muito por influência da família. Então, do meio em que vive, do né? meio em que vive, mas é um meio que ele pode ser mudado, porque é uma construção social. Sim. Não é nada posto, não é distante. Ele pode ser mudado. E, infelizmente, ainda se a gente não conseguir tratar, porque a escola é um espaço onde ela também forma cidadãos, né? E se a escola ela não aderir a essa questão, essa criança começa a crescer justamente cheia de preconceitos contra negros, contra LGBTs, contra tudo, contra as religiões, né? E não é isso que a gente quer, né? A gente quer que a gente vive num país plural. As pessoas não admitem que 54% da população no Brasil é negra, então somos mais que a metade. Eu faço parte do Conselho da Mulher também, já fui presidente, 2018, 2021, agora estou como vice. E as nossas demandas dificílimas, né? Dificílimas, tanto que a gente está esperando a Casa da Mulher Brasileira até hoje.
há muito tempo e não tem. Aleida, dentro da prefeitura tem essa abertura assim para esses projetos, quando é sugerido esses projetos, tem abertura? Até tem, mas não tem orçamento. Então, assim, sem orçamento tu não faz nada, Sim. sabe? E é só na boa vontade, assim. Não tem nada, tanto que a gente fez, eu ajudei o vereador Fabiano Modolon, que devido à nossa pressão sobre a questão da lei da pobreza menstrual, e até passou ano passado, que era uma demanda que as meninas também, principalmente as meninas de escolas públicas, estavam com dificuldade de comprar absorvente ou ter absorvente. E nós fizemos uma audiência pública, mas assim, aí todo mundo quer ser a mãe da criança, porque é muito fácil, né? Depois de pronta, as pessoas quererem, enfim. Mas, ainda assim, o município deixa a desejar nessa questão da distribuição dos absorventes, principalmente meninas de escolas públicas, meninas que são atendidas pelo CRAS, pelo CREAS, meninas que têm mães, enfim, que têm filhas que estão no cadastro único, elas precisam ter, porque isso é uma demanda que é mensal, né? Mas ainda assim o município deixa a desejar em relação a essa questão dos absorventes íntimos, assim. Se tu fores em outras cidades que também já passaram a lei, o projeto está fluindo, sim, né? Assim, existe uma certa resistência ainda. Então. Existe em tudo aqui. É muito complicado. É muito difícil, assim. Então, pra gente que é mulher, Sarita, as demandas ainda são muito engessadas, né? Então, mas a gente faz com que isso mude, né? Com que a gente tenha... né? Nós somos mulheres fortes, enfim, que a gente faça esse movimento para que a gente tenha um pouco mais de abertura, mas mesmo assim é um pouco bem... é bem complicado. A abertura tem, mas aí não tem a questão dos orçamentos que a gente precisa também, porque não se faz nada sem financiamento. Não se faz, não tem como. Tanto que eu já tenho um projeto até pronto, que é Mulheres que Correm o Mundo, que são mulheres imigrantes com mulheres imigrantes, assim, né? E a gente até aderiu ao edital, tudo assim, mas... né? Então, como é que eu vou trabalhar com essas mulheres? É só no papel, então... como que eu vou trabalhar, né? A questão de documentação, eu vou na Polícia Federal com elas, eu vou visitá-las, eu vejo se elas já estão cadastradas no cadastro único, vejo se, claro, que se não, que as que têm carteira assinada é mais difícil ganhar o Bolsa Família, mas elas têm 2, 3 filhos, elas precisam de Bolsa Família. Então, eu faço toda essa movimentação em relação ao trabalho com elas, porque a gente pensa, poxa, se nós já somos, né, invisíveis de certa forma, e elas? Tem a questão muitas do racismo, a questão da xenofobia, né, sem documentação. Então, isso é muito grave, assim. Então, a gente precisa trabalhar com essas mulheres nesse sentido, né? Mas eu atuo mais em relação à questão de gênero, mas eu atuo mais na educação das relações étnico-raciais, assim. Eu acho que é uma demanda que é mais importante. Eu acho que a gente precisa lançar, dar à luz, né, principalmente nas relações étnico-raciais, trabalhar essa questão da educação africana e afro-brasileira. Quando vocês falam assim, a nossa da campanha da fraternidade, é isso? Também. Né? E a de vocês também? Não, o trabalho é da Semana Literária, né? Tá. Né? Então, tem vários livros. Amora, do Emicida, Minha Cor Não Parece com a Sua, de uma autora também brasileira. Tem a Betina, da Nilma Lino Gomes. Tem vários livros interessantíssimos. O Príncipe Negro, do Rodrigo França. Então, né, porque a gente caiu ainda nessa questão no nosso imaginário social que não existem príncipes nem princesas negros, né? Então, a gente desmistifica isso. Porque tem que existir também, existe herói negros também. Tira pelo Pantera Negra, sim, né? Que foi uma sensação aí para muitos meninos negros se sentirem representados com Pantera Negra. E demorou quanto tempo? Quanto tempo, né? Tinha só em quadrinhos, mas a gente está falando de filme, a gente está falando de questão de literatura. Não dá para ficar esperando a Disney. Não dá para ficar esperando a Disney lançar. Uma princesa né? negra. Quando lançou a Tiana, que era a princesa
Negra, a Princesa e o Sapo, mas a Tiana ficou sapo o filme todo. Então aquilo pra mim foi um tiro no pé, assim, porque como? Se a gente queria vê-la como uma princesa, como um príncipe, como ela não ser destituída de amor, porque ela também merece ter um príncipe, né? Então são essas questões que vão mexendo com o imaginário social da criança muitas vezes. E na fase adulta também, quando tu não tem isso na infância, tu cresce sem representatividade, sem representação social. E a tua identidade fica, acho que para todos nós, ela fica em jogo. Tipo assim, tá, o que eu faço agora, né? Como é que eu vou fazer? Em que caminho que eu vou seguir? É muito complicado, porque sempre há essa dúvida, sempre há essa questão de se sentir rejeitado, da rejeição, porque é normal, né? Na fase adulta, principalmente, porque aí tu começa a notar as nuances assim. Né? E é importante que a gente trabalhe isso sim, com uma criança, com um adolescente, que a gente fale das questões das ações afirmativas, das políticas públicas de igualdade racial. Eu acho que, por isso que eu te falei, a lei, se nós não tivéssemos leis, eu acho que seria bem pior, né? Agora a questão da lei da injúria racial agora é crime de racismo, que acho que foi em março que foi, né, que foi modificada essa lei, porque tem que ser, Sarita, porque nós temos índices de mortes em relação à questão de criminalidade. É o segundo do país, no mundo, porque o primeiro é Estados Unidos, mas é o segundo isso de letalidade, assim. E a gente não pode admitir que isso fica acontecendo, né? Acredito que tem várias demandas, assim. Que coisa boa conversar contigo, assim, principalmente, assim, agora quando tu fala da questão da literatura, assim, né, como a gente às vezes está amarrado, tu falou assim, não é só a menina bonita do laço de fita, né, como tem literatura, como tem coisa assim, como isso abre a nossa, conversando contigo, assim, como dá essa abertura, assim, a gente começa a ver também, assim, como erramos muitas vezes também, né, e queria ficar aqui o dia todo conversando contigo, porque é um tema que vai dando abertura e é polêmico, mas é importante, é necessário, né, que a gente sempre aborde esse tema, assim, dentro da educação, principalmente porque é criança e é com criança que a gente começa a fazer isso, porque como tu disse, dentro da família, a criança não nasce preconceituosa, a criança não nasce racista, né? Sim. Então, se a gente conseguir fazer dentro da escola um trabalho contrário a esse movimento, né, é válido e é importante, assim. Eu quero te agradecer, né, a tua disponibilidade por ter vindo aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto. Quero te convidar para ir lá na escola, porque dentro do conteúdo da história a gente trabalha a questão do povo africano de diversas formas, né? Eu tento de todas as maneiras fazer uma abordagem diferente, de não falar só de escravidão, sim, né? Mas não é só a escravidão, não é só a história do Brasil específico, mas é uma variedade, né? Uma diversidade imensa quando a gente fala de África em si, né? Então, assim, quero te convidar para ir na escola para fazer uma fala diretamente com os alunos, assim, porque eu acho que isso é de grande valia, né? Então, fica o convite para te ir lá na escola para a gente fazer esse trabalho juntamente com eles, assim, porque eu acho que vai ser de grande valia para eles, né? Quero te agradecer. Eu que agradeço, Sarita, pelo espaço, agradeço a todos e a todas aqui também. Sim, vou, com certeza, que eu acho que é importante a gente abordar também, porque a África, ela tinha reinos, né? Reis e rainhas, né? Então, é importante que a gente fale também que não é só essa questão da negação, mas a gente tem que abordar também a África de uma forma... Os grandes impérios. Os grandes impérios, justamente. Eu acho que é bem importante esse trabalho que tu vem fazendo. E te agradeço, estou à disposição, né? E quando a gente puder conversar, a gente vai conversar e trocar várias ideias em relação a respeito sobre essa demanda, que é muito importante. Ela não pode ser tratada como polêmica, ela tem que ser tratada como uma demanda que faça parte também do nosso currículo escolar, né? E das nossas demandas sociais como uma sociedade que é uma sociedade plural e multiétnica, né? É dessa da maneira que a gente tem que tratar. Com certeza. Eu que te agradeço também pelo espaço. Obrigada, Leida.